Pessoal, vamos tomando os nossos lugares para iniciarmos o nosso estudo. Amém? Amém. Bom, hoje a Fernanda, ela não veio e me incumbiu de dar o estudo no lugar dela. Então, estou com uma grande responsabilidade aqui. Vamos lá, pessoal, vamos orar então para nós iniciarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos concedeu a honra de estarmos aqui na Tua casa para aprendermos mais de Ti, ouvirmos, Senhor Jesus, a Tua palavra, que o Senhor venha através da minha vida, Senhor Jesus, falar o que o Teu Santo Espírito direcionar, ó Pai. Usa-me, Senhor Jesus, e que a Tua palavra seja penetrada no coração de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, o estudo que nós estamos tendo fala sobre os 72 passos de Jesus, né? E nós vimos até a aula passada o passo 11, né? Então vamos relembrar um pouco daquilo que nós vimos na aula passada. Na aula anterior, a gente viu aí que teve um gap de mais ou menos de 18 anos, né? E chegou finalmente aos 30 anos de Jesus, que é onde iniciou o seu ministério. E tudo isso inicia no primeiro encontro dele com João Batista, que é quando ele é batizado por João Batista, né? E logo que ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a cabeça, né, de Jesus, e vem a voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." E ali então o Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E a partir daí ele é transportado lá para o Monte das Tentações, né? Onde ele passou 40 dias e ali ele foi tentado por Satanás. O objetivo de Satanás na tentação era conseguir que tivesse alguma falha ali no plano de salvação. Era tentar fazer com que Jesus caísse. Só que Jesus, ele vence a Satanás ali no Monte das Tentações, no momento em que ele usa a própria palavra contra Satanás, né? Então, era um vacilo sequer que fosse dado, o plano de salvação teria sido destruído. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele vai, enfrenta ali Satanás com as palavras, usando a palavra, usando o que estava escrito, né, contra Satanás, e vence. E aí depois ele retorna, né, para encontrar com João Batista novamente, e aí João Batista reconhece que ele era o Filho de Deus, né? E a partir daí ele tem os seus 2 primeiros discípulos, e foi aí que encerrou a aula, certo? E agora é o seguinte, Jesus ele estava lá em Betânia, e de Betânia ele vai seguir então para Betsaida, que ficava ao norte da Galileia. Aí tem um mapinha, né? Então Jesus estava lá embaixo na Betânia, né? Betânia ficava no estado da Judéia, que na época a Judéia ele era um estado, né? Então Jesus estava ali em Betânia, em Judéia, e ele tinha que ir até lá ao norte, em Betsaida, que já ficava na Galileia. Isso era uma viagem bem longa, né? Nós vimos que a distância não era uma distância próxima a uma cidade vizinha, era bem distante mesmo, né? E aí era o trajeto. E esse trajeto ele se encontra lá em João capítulo 1, de 43 a 51, que nós vamos ler agora. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: "Segue-me." E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, André e Pedro já estavam, né, com Jesus, e aí Jesus encontra Filipe e fala: "Segue-me." Ele estava lá ainda, ele estava a caminho lá de Betsaida, e quando ele chega lá em Betsaida, ele encontra com Filipe e fala: "Segue-me." Filipe, na hora, né, o que acontece? Começou a seguir a Jesus. Só que quando ele segue Jesus, ele vai fazer o quê? Ó, lá no versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." E disse-lhe Natanael: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Disse-lhe Filipe: "Vem e vê." Venha e vê com seus próprios olhos, então. E aí Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." E aí disse-lhe Natanael: "De onde me conheces tu?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Antes que Filipe te chamasse, te vi eu,
estando tu debaixo da figueira? Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus primeiro vê Filipe, né? E ali ele chama Filipe para seguir ele. E aí Filipe vai até Natanael e fala: ó, Natanael, aquele homem que Moisés e os profetas do passado disseram está aqui. Ele está aqui e ele me chamou para seguir ele. E aí a resposta de Natanael, né, fala assim: nossa, mas como assim? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Para a gente entender o porquê dessa pergunta, Nazaré, ela era uma cidade tão pequenininha, que ninguém acreditava que nada poderia sair de lá de bom. Né? Se nós compararmos a cidade de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, com a cidade, por exemplo, de Rio Grande da Serra, aqui, que é pequenininha, né? Então Nazaré é essa comparação, era uma cidade pequena. Então ele fala: como de um lugar tão pequeno, tão assim, que quase ninguém nota, pode sair alguma coisa boa. E aí Filipe fala: se você não está acreditando no que eu estou falando, então vem e vamos ver com os próprios olhos. E aí quando Natanael chega, Jesus ele olha para Natanael e ele diz, né? Ele fala assim, ó: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Jesus ele vê Natanael e fala assim: ó, vê aqui um homem direito, eis aqui um homem correto, eis aqui um homem que faz o que é certo. E aí Natanael fala ainda assim, né? Como assim você está falando isso de mim? Onde você me conhece? E aí Jesus fala, né? Antes que Filipe fosse até você, eu vi você embaixo da figueira. Eu te conheci apenas pelos meus olhos. Os meus olhos, quando te viram, eu percebi quem você era. E naquele momento, Natanael, então, ele abre os seus olhos espirituais, ele vê: nossa, realmente é Jesus esse homem. Realmente esse é aquele de quem os profetas falavam, né? E aqui uma curiosidade, né? Para vocês verem como Nazaré era pequenininho. Ela tinha uma cidade que tinha apenas 2.000 habitantes naquela época. Olha que cidade pequena. Que cidade minúscula, né? A gente pensa até em Ribeirão Pires ser uma cidade pequena, mas Ribeirão Pires tem mais de 100.000 habitantes. Lá é 2.000 habitantes, então você vai diminuindo Ribeirão Pires assim, ó, em pedacinhos bem menores, né? É quase que a Vila do Santa Luzia aqui, né? Nazaré. A Vila de Santa Luzia provavelmente deve ter um pouco mais ainda de 2.000 habitantes. Mas a gente pode comparar aqui com a nossa vila, né? Com a vila onde nós estamos. Então era uma cidade muito pequenininha. E Jesus ainda fala para Natanael assim, né? Você só creu porque eu disse isso para você, mas se você me seguir, você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver os céus abertos, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus ali estava começando a construir o seu grupo de discípulos, né? Já tinha André, já tinha Pedro, agora Filipe, Natanael também estava seguindo. Então, esse foi o nosso passo de número 12, um passo curtinho, né? Que é a chegada dele em Betsaida. Só que Jesus tinha um objetivo quando ele chega em Betsaida, né? Lá em Betsaida, era uma pequena estadia de Jesus, porque o foco dele era ir para outra cidade que também ficava na Galileia, que é a cidade de Caná, que é o passo 13 de Jesus, onde nós vamos ver em João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Tá? Aqui a gente vai demorar um pouquinho mais nesse passo, porque ele é muito rico. Vocês podem ver que são poucos versículos, mas esses poucos versículos têm uma riqueza muito grande sobre a grande importância do ministério de Jesus aqui. Então, ó, Jesus ele inicia o seu ministério aos 30 anos, após o batismo. Ele é tentado no deserto, ele vai até Betsaida, lá ele ganha mais 2 discípulos que vai seguir, e ele vai então para Caná. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Aí Jesus, ele fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser.
E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Depois a gente vai falar sobre essa medida almude que está aqui, tá? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então encheram a talha até a boca. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, fizeram exatamente o que Jesus estava pedindo para eles fazerem. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, como eu disse para vocês aqui, a partir do batismo, a glória de Deus ela caminhava junto com Cristo, né? No momento em que a pomba lá, o Espírito Santo desce, Jesus recebe então o Espírito Santo, e a partir daquele momento a glória de Deus caminhava com ele. E aí o sobrenatural iria começar a acontecer, e isso Jesus já avisa para Natanael, né? Coisas grandiosas você ainda vai ver. Ele já avisou para Natanael, porque Jesus já sabia que estava chegando o momento dele de fazer aquilo que ele veio para fazer. Todo esse processo de preparação de Jesus já estava concretizado, agora é a hora da ação, né? Era a hora dele pôr em ação tudo aquilo que ele veio para fazer. E esse texto vai apresentar o primeiro milagre de Jesus. E o milagre ele tem 2 objetivos principais. O primeiro objetivo do milagre é resolver o problema de alguém, né? Então o milagre ele tem como primeiro objetivo resolver o problema de alguém. E o segundo é gerar fé. E por isso a importância do testemunho. Então o milagre, além de resolver o problema, ele também gera fé nas pessoas. Porque as pessoas, elas vivendo o milagre, elas intensificam a sua fé naquele que é capaz de realizar o milagre, né? Então o milagre, ele vem com esses 2 grandes objetivos. E como nós vimos, Caná ficava próximo a Nazaré, e Jesus, justamente com seus discípulos, são convidados, aqui está escrito Nazaré, mas é Betsaida, né? Caná ficava próximo a Betsaida, e Jesus, juntamente com seus discípulos, são convidados a participar dessa boda. A festa durava dias, né? Então as festas de casamento não era uma festinha simples, assim que nem a nossa que dura até de madrugada. Era a festa que durava aí, 7 dias, né? Era uma festona. Uma festa intensa em que não podia faltar uma coisa principalmente: o vinho. O vinho era o essencial, né? E quando o vinho acabava, significava desonra para a família. Olha só o peso, era desonra para a família. E isso era uma grande tragédia, né? Porque a família ela ficava completamente manchada pela sociedade ali, né? Pô, como assim? Você vai fazer uma festa de casamento e não tem vinho no seu casamento? Que absurdo é esse, né? Então, ali nós estávamos com um grande problema, porque a festa estava só no começo, estava só começando ali e já tinha acabado o vinho. Como isso era possível, né? Só que aí Maria adverte algo importante. Primeiro ela chega em Jesus e ela fala assim, né? Acabou o vinho. E aí Jesus responde assim: oxe, mas mulher, o que eu tenho a ver? Ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria ouve Jesus, aí ela vira para os convidados, para os garçons lá, né, e fala: vocês vão fazer exatamente o que ele mandar, né? Jesus tinha falado para ela que não era chegada a hora, mas ela pega e vira e fala assim: vai fazer o que ele mandar, hein? Vocês vão seguir exatamente o que ele mandar. Aí Jesus, ele vai lá e vai dar as ordens, né? E eles fazem exatamente o que Jesus manda sem questionar. Vocês podem ver que não há questionamento, né? Por mais absurdo que eles poderiam estar achando na cabeça dele. Tá, eu vou pegar então aqui as talhas, né? As talhas de pedra eram grandes assim, né? Aí colocava a água lá dentro, tá, beleza. E o que isso tem a ver com o nosso problema do vinho? Não é problema, não é a água, é o vinho, né? Mas, se Jesus falou, vamos fazer. E depois ainda fala: vocês vão levar agora essa talha e vai servir ao mestre-sala. Aí, imagina só a cabeça deles: meu Deus, eu estou indo dar água para o cara que está aqui, comandando tudo. Como é que eu vou fazer isso? Mas se Jesus mandou, eu vou fazer. E eles obedecem. E o que é importante nós sabemos, né? Ele fala sobre o almude, que as talhas elas tinham a medida, né? Voltando lá no versículo, deixa eu achar aqui.
de 2 ou 3 almudes. O que é o almude, né? Aí está grifadinho em preto, almude é uma unidade de medida de capacidade para líquidos, como vinho, que variava de acordo com a região. Em uma talha ali, cabia de 408 a 600 litros de vinho. Olha a quantidade, era muito vinho, né? Então, essa foi a quantidade de água ali que foi colocada, para que eles pudessem, então, ver o milagre acontecer. E o milagre, ele acontece. Quando eles estavam levando a água lá para o mestre-sala, a água se tornou vinho. Ninguém viu o momento que isso aconteceu. Não se sabe se o vinho se tornou, se a água se tornou vinho no momento em que eles já colocaram na talha, se foi no trajeto ou se foi na hora que o mestre-sala pegou. Independente do momento, o milagre aconteceu. E aí, esse milagre acontece justamente onde? No casamento. E aí nós temos uma coisa muito importante para ver sobre isso, né? O casamento, ele não é algo à toa. Muitos ensinamentos que a gente tira desses poucos versículos, mostra para a gente a importância que tem nesse casamento. Porque justamente no casamento teve que ser o primeiro milagre, né? O casamento, ele é algo muito sério para Deus, ele é citado ao longo de toda a Bíblia, né? Nós pensamos então aqui que lá no Jardim do Éden é onde foi instituído o primeiro casamento entre Adão e Eva, né? Porque ali Deus ele fala, não é bom que o homem esteja só, então eu vou fazer uma mulher para ser o quê? A sua companheira. Então a gente já vê ali o primeiro indício do casamento acontecendo, né? Lá em Gênesis, a Bíblia inicia sua história com um casamento, né? E em Mateus 19:6 diz assim, ó: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Olha a importância do casamento. Os dois se tornam um só, e aquilo que Deus une, ninguém é capaz de separar. Então a gente vê como o casamento é algo importante, é algo sério, e como que Deus trata a seriedade do casamento para nós, né? E mais adiante a gente também vê Paulo usando o casamento, né, o amor do marido com a sua esposa, como uma metáfora para ele e sua igreja, né? Ele mostra então que o amor de Cristo por nós é o mesmo amor que o marido vai ter pela sua esposa. Tanto que quando nós falamos da espera, né, fala que a igreja está à espera de quem? Do noivo. Olha a importância do casamento, né? E aí o milagre de Jesus, o primeiro acontece no casamento. Aí é para mostrar o quê? Que Jesus não veio aqui para brincar, ele veio aqui para fazer o que era para ser feito, para cumprir o propósito maior que veio de Deus, né? Ele veio aqui para cumprir o propósito, o plano de salvação que estava escrito. Em Apocalipse, né, fala que nós somos a noiva, Cristo o noivo, e nós ansiamos pelas bodas do Cordeiro que nós iremos ter lá nos céus, como já foi dito no estudo de Apocalipse, né? Onde nós teremos o momento das bodas, em que celebraremos juntos lá, enquanto a galera está aqui, ó, nós estaremos lá celebrando as bodas do Cordeiro, né? Os dias e dias e dias de grande festa, porque finalmente foi o acontecimento do encontro do noivo e da noiva. Ou seja, não é à toa que o primeiro milagre acontece em um casamento. E esse texto, ele ainda continua sendo vivo e real. Ele quer fazer o mesmo com a nossa vida. Lá o milagre aconteceu transformando a água em vinho, e as talhas foram usadas para isso. E agora esse milagre acontece dentro de nós, as nossas vidas são essas talhas, né? E aqui o nosso coração tem as talhas e o milagre vai acontecendo dentro de nós. Então todo aquele milagre que acontece no passado, ele ainda é vivo hoje em dia. E como que nós podemos entender isso? Deus, ele age da mesma forma nas nossas vidas. Ele é como se fosse a água. E quando entra no nosso coração, ele traz uma completa transformação. Quando a água entra na talha, ela é completamente transformada em vinho. E quando o Senhor entra no nosso coração, a nossa vida ela é completamente transformada. Não tem como permanecer o mesmo quando recebemos o Senhor na nossa vida. Isso é impossível. É impossível, não dá para permanecer o mesmo. E lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Vamos entender isso. Está vendo um desenho que tem aí do lado? Esse desenho, essa figura é um odre. O odre ele era feito de couro
E o couro ele tem uma certa flexibilidade, porque o que acontece? Quando o vinho ele entra, para o vinho ficar cada vez mais saboroso, é necessário que ocorra a fermentação. Só que quando ocorre a fermentação, o volume do vinho expande, ele dobra. Então essa flexibilidade do couro do odre é exatamente porque quando o vinho expandir, o couro dá aquela esticada, certo? Porém, depois que o couro faz esse trabalho de esticar, ele não volta mais ao seu estado natural. Ele vai permanecer dilatado. Só que aí quando você vai colocar vinho novo num odre velho que já sofreu a dilatação, ele não vai dilatar novamente. Então, quando o volume do vinho dobrar, o que vai acontecer com o odre? Vai estourar, ele não vai suportar. Então, por isso que fala que não se pode pôr um vinho novo em um odre velho, né? Você tem que pôr vinho novo num odre novo, para que ele suporte a expansão, suporte esse volume ser aumentado. E isso é fantástico, né? E a nossa vida ela tem que ser renovada dia após dia, para que nós podemos suportar as transformações de vida que nós vamos receber. E nós podemos sempre ser transformados, ser moldados, né? Nós precisamos disso. E uma coisa interessante, né? As características da água e do vinho para a gente ver como que é a transformação e como que é a nossa vida também. A água, ela é insípida, inodora e incolor. Isso vocês já aprenderam na escola, em alguma fase lá do ensino fundamental, né? Insípida significa que não tem sabor nenhum. Inodora significa que ela não tem cheiro. E incolor significa que ela não tem cor, certo? A água pura, a água perfeita, ela tem que ser exatamente assim, como o Espírito Santo é nas nossas vidas, perfeito, certo? Então, não pode ter cor, não pode ter sabor e não pode ter cheiro para ser uma água limpa. Em compensação, o vinho, para ser considerado um vinho bom, é necessário que o vinho tenha uma cor muito bonita, tanto que quando você pega lá os enólogos, que são os provadores de vinho, eles primeiro balançam o vinho na taça, para ver o quanto esse vinho está manchando a taça por dentro. Para ver, nossa, a cor aqui, ó, tá uma cor bem bonita. Porque senão pode ser aquele vinho aguado, né, que balança, nem parece que tem vinho dentro. Então eles precisam ver primeiro a cor do vinho. Depois eles fazem o quê? Eles já vão tomar o vinho? Eles vão cheirar, sentir o perfume do vinho, para ver a intensidade que tem aquele cheiro, né? E por último, eles vão provar o vinho e sentir qual é o sabor desse vinho. Alguns conseguem até perceber tempos de fermentação da uva pelo sabor, né? Alguns enólogos, eles são tão assim treinados nisso, né? Eles têm tanta prática que pelo sabor do vinho eles conseguem determinar o tempo que esse vinho foi fermentado. Então a gente vê aí como que é a qualidade do vinho, né? E a nossa vida ela é exatamente igual. Quando nós recebemos a Jesus, nós precisamos ter sabor, cor e também precisamos ter o quê? Sabor, cor e cheiro. E como que nós vemos isso na Bíblia, para não falar que está sendo falado à toa? Vamos lá. Vós sois o sal da terra. E o que o sal faz na comida? Traz sabor. Comida sem sal tem gosto? Não tem, precisa do sal. Então, se nós somos o sal da terra, significa que nós viemos na terra para dar sabor à terra, certo? Outro, nós somos a luz do mundo, certo? De acordo com a física, a luz, quando ela incide na nossa atmosfera terrestre, ela sofre um fenômeno que se chama refração, ou seja, um desvio. Quando a luz ela tem esse desvio, altera a sua velocidade e ela se divide em cores, certo? Então, se nós somos a luz do mundo, significa que nós viemos à terra para trazer cor ao mundo, certo? E por último, fala sobre o perfume, né? A mulher do vaso de alabastro lavou os pés de Jesus. Jesus e a mulher emitiam então o mesmo aroma, o mesmo perfume. Então as pessoas poderiam reconhecer a mulher pelo mesmo perfume que estava Jesus, porque ambos estavam com o mesmo cheiro. Então nós temos perfume, né, o aroma, o sabor e a cor que nós devemos trazer ao mundo. Olha como é perfeito. O primeiro milagre, ele traz toda a característica da humanidade. É o milagre que é operado até hoje em nossas vidas. E quando Deus operar esse milagre em você, não esqueça que você, a partir desse momento, precisa ter cor, sabor
e aroma, o perfume de Cristo. É isso que o mundo vai reconhecer em você. Por isso que quando o mundo te olhar, ele não vai te olhar apenas como uma pessoa comum. Ele vai ver que tem algo diferente em você, porque você está transmitindo a cor, o sabor e o perfume de Cristo. Amém? E é assim que Jesus faz, e o melhor de Deus ainda está por vir. Encerramos aqui a nossa aula. Não fui como a Fernanda, mas eu me esforcei para tentar passar a informação toda que ela pediu. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí, pessoal. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe o culto, que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?